Olá, meu nome é Renata Soares, esse é o terceiro vídeo da série de 7 vídeos que nós estamos tratando medo e ansiedade. E é um prazer estar aqui com você, passando alguns conhecimentos que eu tenho certeza que poderão fazer com que você compreenda melhor os seus sentimentos. O luto, ele é composto de muitas fases e todas elas precisam ser vivenciadas a fim de que você se liberte e siga livre fazendo melhores escolhas. Mas se nós estamos falando de medo, de ansiedade, por que falar do luto? Toda dor, todo medo, toda ansiedade é fruto do sentimento de separação. Nas crises como essa que nós estamos vivendo do coronavírus, todas as crises fazem com que medos que existem dentro de nós, estão camuflados, estão escondidos, aflorem. O nosso medo, na verdade, não é do coronavírus, o nosso medo não é da crise econômica, o nosso medo é de questões que nós vivenciamos e que não fechamos aquele sentimento. As fases do luto não foram respeitadas, feridas foram abertas e nos momentos de crise elas vêm à tona. Então, todas as vezes que nós pensarmos numa pessoa muito ansiosa, nós vamos pensar que é por trás dessa pessoa há um medo. Por trás do medo há um sentimento de separação, de ruptura. E nós precisamos entender melhor a necessidade de elaborarmos os lutos, de vivenciarmos o luto. O luto é fruto de uma perda, nós perdemos uma determinada realidade, uma configuração que se apresentava a nós. E agora a realidade exige de nós uma outra postura. O luto é composto de 5 fases. A primeira fase é de negação. De alguma forma você deseja ter a sua vida como era antes, ter o seu emprego que você perdeu de volta, ter o seu ente querido que faleceu de volta. Você quer manter a realidade, então você nega os acontecimentos. A segunda fase é de raiva. Você começa a compreender que aquela vida, do formato que você tinha, ela não poderá mais ser vivida dessa forma. E aquilo te dá uma raiva, uma indignação. Você começa a se colocar contra o mundo, contra a realidade. A terceira fase é de barganha. Você começa a acreditar que se você tivesse se comportado de uma forma diferente, os resultados seriam outros. Como se a vida estivesse sob o seu controle. Se eu agisse de uma forma diferente, outros resultados eu obteria. Mas isso também não é verdade. É um mecanismo que o cérebro faz tentando dar um alento, tentando te convencer que você tem o controle sobre todas as coisas. Mas na verdade nós controlamos pouquíssimas coisas. E o modo de nos portarmos diante da vida também é condicionado com a forma como nós fomos criados, com aquilo que nós possuímos para dar naquele momento. Então, ainda que as circunstâncias fossem diferentes, não significa que nós íamos reagir de uma forma diferente. A quarta fase é da depressão. E muitas vezes, numa sociedade como a nossa, nós temos muita dificuldade de conviver com sentimentos negativos. A gente critica as pessoas quando elas estão tristes, quando elas não têm sucesso, quando elas não têm dinheiro, quando não são bem-sucedidas. Toda espécie de fracasso é mal vista numa sociedade como a nossa. Nós precisamos de ambientes que acolham a nossa dor. E quanto mais rápido a vivenciarmos, mais rápido sairemos desse estágio. É claro que precisa ser um estágio passageiro. Ninguém pode passar a vida toda olhando para a morte, olhando para o vazio. Aquelas feridas precisam ser tratadas a fim de que você ressignifique e volte a viver. A quinta fase é da aceitação. Diante dos problemas da vida, nós sentimos raiva, sentimos um certo desespero, uma dor, mas nós começamos a entender que uma nova realidade pode se apresentar para nós. Quando nós falamos que perdemos os nossos pais, não é bem assim. Nós vamos nos relacionar com eles de uma forma diferente, mas eles sempre estarão vivos dentro de nós.
Quando perdemos um emprego, nós não perdemos a nossa profissão, a nossa habilidade. Coisas vão, mas outras ficam. Há um espaço vazio, propenso, propício, maravilhoso para construirmos uma nova realidade. Talvez uma realidade até mais próxima daquilo que no fundo gostaríamos de viver. Para que uma coisa nasça, outra tem que morrer. O nascer e o morrer são movimentos da vida e eles precisam ser aceitados. Quanto mais nos adaptamos à realidade, nos entregamos ao mover natural do mundo, mais rápido construímos. O que nós precisamos trazer à mente é que em todos os momentos de dor, esse luto precisa passar por todas essas fases e que as feridas não podem ser guardadas dentro de nós, pois nos momentos mais difíceis elas voltam a emergir. E aí nós nos descompensamos, perdemos a capacidade natural de darmos conta do nosso dia a dia. Eu gostaria